Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu estou bastante feliz, eu estou, na verdade, emocionada, né? Esse nosso projeto Diálogos sobre a História da África nasceu a partir de uma necessidade nossa, coletiva, né? Do mundo, do nosso país, né? De nos encontrarmos num momento em que não sabíamos o que fazer, né? Os professores, né, de nenhuma situação de ensino, nem do fundamental, nem do médio, nem do superior, a gente não sabia o que fazer. E eu lembro que era tão angustiante essa preocupação com as pessoas, da gente poder se encontrar, da gente poder conversar, a tanta angústia, que esse curso se estruturou a partir de temáticas que a gente sempre coloca na perspectiva do diálogo, para que todos, o público mais amplo possível, pudesse participar, né? Então, essa é a nossa perspectiva. Eu lembro que a gente começou muito antes dessa onda gigantesca de lives e minicursos, né, que a gente realizou no ano passado, mas quando esse projeto surgiu, foi justamente para que a gente pudesse se ver, estar próximo, conversar, diante de tanta incerteza que a gente atravessava e de como que a gente podia lidar com essa conjuntura tão difícil, né, e transformá-la num caminho de reflexão, num caminho de aprendizado coletivo, né? E aí, a partir do ano passado, a gente fez essa jornada, esse percurso juntos. E isso, na época, foi muito ligado à conjuntura da Unifesp, né? Então, foi um curso que todas as atividades a gente na Unifesp aqui registrava, né? E aí, esse ano, a gente fez algo muito, que eu acho que é muito melhor que o ano passado, né? Que diferentes universidades possam apresentar minicursos e que a gente possa estar no apoio e no diálogo com as universidades todas, né? Então, esse curso agora, Trajetórias, no ano passado ele fez um sucesso muito grande e a gente, para confirmar o sucesso, colocou a André para fazer a abertura do curso de novo. Porque a Andréia, ela arrebatou a multidão ano passado e vai arrebatar todos vocês esse ano de novo, porque além de ser uma grande pesquisadora e docente, é um ser humano encantador, e ela mesma vai mostrar para vocês, sem nenhuma pretensão, o quanto que ela é incrível, né? Ela sendo apenas ela mesma, né? E vocês vão ter essa chance de poder ver, né? Esse debate. E falar de trajetórias de vidas, especialmente num ano tão difícil que a gente herdou 2020, né? Porque em 2020 a gente vinha das crises de 2019. Mas 2021, a gente herda toda a história de 2020 e lida com mais incertezas. Por outro lado, a gente tem aí a questão da vacinação e de outros caminhos e transformações que faz com que, novamente, pensar em trajetórias sejam muito importantes, que a gente possa ver vidas e histórias para além de números, de contaminados, de mortos, né? Que a gente possa ver os rostos e as histórias. E aí aqui a gente vai fazer um percurso, que é um percurso que passa necessariamente pela nossa área comum. Todos nós aqui trabalhamos com história da África, história afro-brasileira, e fazemos vários diálogos com outras áreas disciplinares, ou até somos de áreas disciplinares diferentes, né? Mas aqui a gente está todo mundo para aprender e para compartilhar, né? E é muito importante que cada um que esteja aqui chegando hoje, né, que seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, né, que todo mundo aqui esteja bem, né, seja acolhido nessa casa comum, que é esse nosso projeto. E nesse curso incrível vocês vão ter oportunidade de ver, né, o quanto que esse curso é especial. Eu quero agradecer à Pró-Reitoria de Extensão da UESP, né, que acolheu esse curso e que deu condições para que o professor Gustavo Andrade Durão pudesse organizar essa atividade com diversos professores de várias universidades, então é uma coisa diferente, não é comum, nem aqui em São Paulo, nem em outros estados brasileiros, um curso assim, com a duração que esse tem, né? E com professores tão diversos, né? Então, eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a UESP e, em segundo lugar, o professor Gustavo Durão, não por uma questão de importância, só por uma questão de ordem mesmo, porque o professor tomou a peito esse desafio e levou,
e parabenizar e agradecer a cada docente deste minicurso, porque eles estão aqui por doação incondicional, eles estão aqui porque eles acreditam na educação pública, gratuita, de qualidade, estão aqui divulgando esse conhecimento. Eu até me emociono, porque são pessoas que têm milhares de coisas a fazer, têm suas famílias, têm a sua vida para cuidar, têm as turmas, tem o Brasil, né, gente? O Brasil em 2021 para administrar, e está aqui, né, hoje com a maior alegria, com a maior disposição para compartilhar esse saber, para dialogar conosco. Então, eu saúdo a todo mundo que está aqui e agradeço imensamente. Passo a palavra ao professor Gustavo. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Olha, eu que agradeço, professora Patrícia, muito bom, muita alegria estar aqui nesse curso, né? Eu acho que tudo que eu falar vai ser repetitivo, porque a Patrícia já disse muita coisa, né? Vale lembrar que eu sou, assim, né, fui, né, discípulo dela, nunca formalmente, assim, né, mas sempre ela aceitou as pesquisas de história da África, né, de intelectuais africanos, ela sempre, a gente brinca, né, ela orientava desde a orquestra na Namíbia até, sabe, o conflito no Sudão, né, enfim. Então, várias perspectivas aí de ensino têm a ver muito com professores, como a professora Patrícia, que investiram muito nisso, né? E aí, aqui, como eu, né, também tem a professora André, que vai falar com a gente, o professor Jonathan, que é o última aula, né? Então, eu vou só agradecer aí essa confiança, porque não é uma coisa muito comum, né? Então, e também agradecer em nome da UESP, porque a UESP aceitou e falou, não, tudo bem, vamos fazer. É só lembrar algumas coisinhas, gente, se quem puder, né, para desligar o microfone, para deixar o microfone desligado, e o chat também é um lugar para a gente conversar, evita ficar assim, fulano, e aí, não sei o quê, né, para ter mais ou menos uma organização aqui. E aí isso é um E só curso que a não gente está... usar os recursos de animação, que está escrito aí, reaction, por favor, gente, né? A gente está tendo aí uma conjuntura difícil, infelizmente, a gente não está num país no seu melhor momento, né? Então, infelizmente, estão tendo aí alguns ataques e atitudes a aulas, a atividades em plataformas. Então, por isso, a gente pede que, por favor, né, durante este curso e todos os cursos, essa tecla reaction, às vezes você acha, só eu vou mexer, ninguém vai mexer. Não, quando um mexe, todo mundo visualiza o que está acontecendo. Então, a gente pede, por favor, que nesse sentido não use nenhuma tecla, a não ser a do chat, para vocês poderem mandar suas perguntas, seus comentários, porque é muito rica essa troca que acontece no chat. Tá bom, pessoal? Exato, tá certo. Muito obrigado pela lembrança, Patrícia. E aí eu vou pedir para os monitores passarem a lista de presença já de hoje e lembrando que a gente vai passar no começo de toda a aula e ao término da aula, só para se alguém esquecer e tal, mas fica tranquilo que todo mundo vai ter acesso à lista, tá? Bom, e também agradecer, né, a Patrícia pela confiança, porque graças a essa ferramenta aqui do Zoom e do projeto Diálogos, que nós fazemos parte, que a gente consegue ter muitas pessoas aqui envolvidas. Agora nós temos, na atual contagem, 74 participantes, né? Então é um número muito bom, um número muito legal. O Zoom ele dá para a gente uma forma da gente poder se comunicar e tal, e tranquilo. E, bom, eu tinha que falar para vocês da
antes da gente começar hoje, foi um pouco atribulado, porque tivemos algumas questões aqui, mas a gente vai encaminhar, a gente está só esperando fechar a lista dos inscritos, a gente vai encaminhar o arquivo com os encontros, com a ementa dos encontros para vocês, né? Hoje vai ser a professora Andréia Marques, vai falar da Baquita, né? Aí a gente vai falar no próximo o encontro da semana que vem, vai ser sobre... Gente, deu branco aqui, vai ser sobre o que a gente estava esperando também, que não teve na outra versão, né? Que é da Nzinga Mibang, tá? Que é a professora Mariana Brax, que vai falar. E depois, a terceira aula, dizem que essa pessoa é muito boa, muito, né, muito importante assim, no meio acadêmico, que vai falar sobre o madismo, né, sobre o Muhammad Ahmad, né, que é a professora Patrícia, que está aqui. O nosso quarto encontro, eu vou falar uma abordagem comparativa sobre o Aimé Césaire e Franz Fanon. E o último encontro é o professor Jonathan Portela, que vai falar sobre o Chinua Achebe, vencedor aí do Prêmio Nobel de Literatura, uma personalidade muito importante. E, bom, eu acho que era isso. Eu queria dar mais uma vez bem boas-vindas a todo mundo que chegou, agradecer aqui os monitores e agradecer também os participantes que estão aqui, né? Mas dizer que nós estamos abertos à conversa, ao diálogo, né? O curso ele tem muitos dos nossos graduandos, mas também já tem muitos docentes, e também essa é a ideia da gente trazer as pesquisas à tona, né, sobre intelectuais, sobre personalidades, sobre biografias africanas e também, obviamente, inseridos aí na história da África, né, da Lei 10.639, que a gente tem visto, infelizmente, com tristeza, um certo distanciamento da academia em relação a essas temáticas, né? Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Bom, também quero aproveitar para dar as boas-vindas à professora Maria Vitória, que está aqui, que é a nossa professora aqui do campus de São Raimundo Nonato. Eu acho que eu já sei quem é que vai estar aqui no dia me ajudando, mediando o encontro, Patrícia, no dia da minha fala, acho que já sei. E se a professora quiser dar uma palavra, falar alguma coisa, abrir o microfone para dar um oi para a gente. Boa tarde a todas e a todos. Eu só gostaria, inicialmente, de parabenizar o professor Gustavo Durão pela iniciativa, uma iniciativa maravilhosa que toda a UESP, não somente a UESP de São Raimundo Nonato, mas todos os campos, temos 7 cursos de História espalhados em 7 campos, todos eles estão precisando, necessitando, na verdade, uma necessidade de conhecimento em relação a trajetórias e gerações de intelectuais africanos e afro-americanos. Acho que é uma necessidade dos nossos estudantes e ampliando a necessidade de nós, brasileiros, de compreendermos melhor esses intelectuais, compreendermos melhor a história da África e a África, seja na antiguidade, seja na contemporaneidade. Só tenho que parabenizar e desejar tudo de bom. Eu vou estar todos os dias assistindo, eu sou uma fã. Quando ele teve Gustavo Durão teve a ideia, eu disse, vou estar como aluna do minicurso. Já estou aqui presente, estou muito feliz, apesar de que o Zoom é a primeira vez que eu tenho essa tecnologia, ainda não domino, mas até o final do curso vou estar mais tranquila utilizando. Então, parabéns
a Gustavo Durão, a professora Patrícia, a todos os professores presentes desse minicurso, a todos aqueles que se disponibilizaram a assistir, a participar desse encontro de conhecimentos, e desejar um bom trabalho. Estamos num bom caminho. Vamos iniciar um curso com a primeira santa africana. Isso é incrível. Baquita é minha... eu sou fã, apesar que não estudo, mas eu assisti o filme sobre a Baquita e eu fiquei impressionada com a história dela. Então, agora eu vou ver um conhecimento mais profundo a partir da fala da professora Andréia. Então, bom trabalho a todos vocês, bom conhecimento a todos nós. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito bom, muito boa a sua participação aqui. E nós estamos também aqui tentando, né, ver essa nova maneira, né, de lidar, que é o meeting. Então, eu quero que vocês me digam depois se está dando certo aqui, que eu estou fazendo as Meet não, Zoom, organizações. professor, é Zoom, é totalmente diferente. Zoom, Meet, Zoom. Cadê? Está dando certo? Vocês estão me vendo? Estão vendo a Andréia? Ou só eu? Estão vendo assim na telinha os dois? Bom, então, olha, gente, eu vou dar as boas-vindas à professora Andréia, vou fazer aqui a minha apresentação, né, dela. Eu nem me apresentei, né, mas vocês vão ter tempo para me conhecer. A professora Andréia possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, especialização em língua portuguesa, né, mestrado em História pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora de língua portuguesa de Prefeitura Municipal de Santos. Tem experiência na área de educação, formação de professores, atua nos temas de identidade étnica, negritude, educação, literatura. E, na história, ela é, né, ao lado da professora Patrícia, uma das que é a principal e responsável por trazer para a gente a história da Josefina Baquita. Então, Andréia, eu quero dizer que eu estou muito feliz, que estamos muito contentes com a sua vinda aqui nesse curso. Só você para abrir aqui, abrilhantar nosso mini curso. E te agradeço por ter aceito o convite. E, bom, você tem aí uns 40, 50 minutos para falar, depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas, todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Bom, uma grande responsabilidade, né? Abrir o curso, já é a segunda vez que a gente, né, oferece esse curso, nesse projeto idealizado pela professora Patrícia, Diálogo sobre História da África. Antes de falar um pouco, né, do trabalho, quero agradecer à professora Patrícia por, né, idealizar esse projeto, juntar essa turma assim, de professores que vocês vão ver que são maravilhosos, e, né, dizer que ela é muito responsável, né, por esse meu trabalho, pelo estímulo. Então, quero agradecer muito, né, que é uma pessoa maravilhosa. Quero agradecer também ao professor Gustavo Durão e ao UESC por dar essa estrutura para a gente, né, fornecer o professor organizador, que não é fácil, né, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. É uma responsabilidade grande, então agradeço muito a acolhida, sempre muito generosa, muito obrigada. E então, assim, eu trabalho como professora, né, de língua portuguesa, e nos últimos anos também tenho trabalhado como professora de ensino religioso na rede municipal de ensino que eu trabalho, que é Santos, que é uma cidade, né, que fica no estado de São Paulo, no litoral paulista. E eu moro em São Vicente, na verdade, que é uma cidade que fica próximo,
e trabalho na Prefeitura de Santos. Eu, enfim, já há bastante tempo trabalho com ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, desenvolvo trabalho de formação de professores, e no trabalho de hoje, na aula de hoje, eu modifiquei um pouco do ano passado, em que eu falei sobre a minha pesquisa de mestrado, que é sobre o culto de Santa Josefina Bakhita, e como havia, né, já no curso anterior e neste, eu percebi que havia muitos professores e graduandos de licenciatura, eu trouxe também um pouco do meu trabalho como professora, né, pensando como que a gente pode usar a biografia, que é uma discussão que eu faço no meu trabalho, para o ensino de história e cultura africana. Então, eu vou juntar essas duas coisas, que eu acho muito legal, assim, ter essa oportunidade de mostrar como que, né, como é que eu faço essa minha articulação, né, essa experiência de pesquisa, muitas vezes, que a gente tem, solitário, como que eu posso dividir isso com os meus alunos, né? Como que eu posso fazer essa ponte? Eu me preocupo muito com isso, assim, que aquilo que eu estudo faça sentido também para os meus alunos, não fique só para mim. Então, aí, por esse motivo, eu trouxe alguns exemplos, assim, de uma aula que eu desenvolvo com os alunos já há um tempo e um projeto que eu desenvolvi com os alunos também. Gustavo, eu não sei se eu esqueci de falar algum detalhe, mas assim, a apresentação está tudo em ordem, se puder começar, aí a gente já começa a falar. Vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo achar, porque, né, nem o nome do negócio sei, imagina. Espera aí, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou achar aqui de alguma maneira, não é aqui, é aqui. Vê se vocês estão vendo. Sim, sim. Esse banner é do ano passado, eu gostei tanto que eu falei, eu só mudei a data, de tão legal que ficou tão bonito. E então, assim, né, a minha pesquisa teve como objetivo estudar o culto de Santa Josefina Bakhita. E hoje, o que eu vou apresentar, né, vou apresentar a minha pesquisa, mas o que eu quero trazer com mais ênfase é como a história dessa religiosa é contada. Por isso, né, que como essa trajetória de vida é contada a partir de suas agiografias, que são biografias, para a gente falar resumidamente, né, que a gente pode definir como biografias que vão contar a história de vida de santos. De santos né, pretos, Santo Antônio, São Benedito, qualquer religioso, qualquer pessoa que se tornou santo dentro do processo, né, da Igreja Católica, ele tem como uma das etapas ter a sua vida relatada. E essa vida relatada, e que muitas vezes é publicada e difundida, a gente chama de hagiografia. Então, essa peculiaridade, né, vai contar uma biografia de história de vida de um santo. Pode passar, né, o próximo slide. Então, aí são os objetivos, né, analisar essa trajetória a partir das agiografias e também apresentar algumas propostas de aulas e projetos sobre o uso da biografia para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E por que eu acho muito importante a gente pensar nisso? Porque é muito comum os professores, de um modo geral, recorrer à biografia de líderes negros e negras, africanos e africanas, para, muitas vezes, inspirar os alunos ou até mesmo conhecer algum momento da história. Mas é importante a gente ter uma abordagem crítica sobre o uso dessas biografias. E eu acredito que o meu trabalho dá alguns caminhos para a gente perceber isso, né? Que só contar a história de vida de uma forma exemplar pode ter uma funcionalidade, mas existem outros aspectos muito mais interessantes para a gente abordar quando a gente recorre a uma biografia, né, como um recurso para a aula. Pode passar, Gustavo. Então, quando a gente vai falar de Bakhita, a gente logo pensa nos santos pretos. Na Igreja Católica, nós temos diversos santos pretos. A Bakhita
ela não é a primeira santa africana. A gente tem, por exemplo, Santa Efigênia, né? É uma santa da Etiópia. Só que é uma santa que vai surgir, né, num período do começo da Igreja Católica e que vai ter também a sua história retomada no período colonial brasileiro. Então, é importante a gente entender, a gente perceber isso, que a Bakhita muitas vezes é anunciada como a primeira santa africana, mas, na verdade, a primeira santa africana nesse período pós-Concílio Vaticano II que a gente tem. Anteriormente, a gente teve outros santos e santas africanos também. E, então, dentro desse universo do catolicismo, a gente tem São Benedito, Santo Antônio do Catigueró, Santa Ifigênia, São Elesbão. A gente vai ter vários santos que, especificamente no período colonial brasileiro, eles vão ser utilizados como uma forma como uma forma de agregar os africanos, né, escravizados, que eram trazidos aqui para o Brasil, uma forma de agregar esses africanos em torno da religião católica. Então, essa forma de agregação, de usar os santos e as histórias de vida deles como exemplo para esses africanos que estavam sendo inseridos, né, de uma forma violenta, forçosa, dentro da cristandade, foi uma estratégia utilizada no período colonial. Então, a gente não pode dizer que a devoção aos santos pretos é uma coisa nova no Brasil, não é um fenômeno, não é algo novo no Brasil. E como todo santo, ele vai precisar, né, ter comprovado dentro do processo do direito canônico católico, ele vai necessitar a comprovação de um milagre. E no caso de Santa Josefina Bakhita, o milagre que teria dado, né, a possibilidade dela se tornar santa aconteceu na cidade de Santos, que é essa cidade localizada no estado de São Paulo, no litoral paulista. É importante dizer que Santos é onde teria ocorrido o milagre, mas que a presença da Santa Josefina Bakhita ela é presente no todo o litoral paulista, no período em que teria ocorrido esse milagre, pela ação missionária das Irmãs Canossianas, que era a congregação religiosa da qual a Bakhita fazia parte. Então, através dessa ação missionária das religiosas canossianas, que faziam trabalhos entre a população, né, da região da Baixada Santista, a gente tem o conhecimento, já na década de 90 e até anterior a isso, da figura de Josefina Bakhita aqui no litoral paulista. Pode passar, Gustavo. Então, assim, uma coisa importante na minha pesquisa foi eu estabelecer qual é a diferença entre uma biografia e uma hagiografia. E o historiador que me ajudou muito a pensar isso é o François Doss, e neste livro, Desafio Biográfico, ele faz um extenso estudo da biografia e nas possibilidades que ela tem para o estudo da história, né? E uma das coisas que ele aponta é que a biografia ela é um gênero textual que sempre vai estar tensionada entre representar a realidade e recriar essa realidade. E ele até compara com o próprio fazer historiográfico, que, de uma certa forma, também vive essa contradição entre escrever, representar, tentar fazer essa tentativa, né, de contar os fatos da história, mas, para isso, ele precisa construir uma narrativa. E, no momento que constrói essa narrativa, a criação e a recriação dessa narrativa demanda sempre uma leitura crítica desse trabalho historiográfico. E a biografia, de um modo geral, ela sempre é isso. Ao contar uma história de vida, você vai recriar, e ao recriar essa história de vida, você vai deixar fatos de lado, vai ressaltar outros, e isso
mostra para a gente da quase impossibilidade da gente ler uma biografia e acreditar que as coisas aconteceram exatamente daquela forma. E a geografia, para ele, então, é onde essa tensão acontece da forma máxima, em que a gente vai ter a história de vida de uma pessoa humana, um indivíduo, e que ele vai ser alçado à figura especial de um santo. Então, isso demanda um exercício de recriar essa vida, que vai se remeter a fatos que são comprováveis, no caso da Josefina Bakhita. Entretanto, essa necessidade de comprovar essa santidade, que é algo que nós não podemos comprovar no mundo objetivo, faz com que a gente tenha um aspecto literário, um aspecto ficcional muito grande. Então, a geografia, diferente de outras biografias, digamos assim, ela tem esse dado especial, ela tem a responsabilidade de comprovar a santidade. E aí ela vai ter assim, uma construção em que a todo momento o agiógrafo precisa apresentar onde que está essa santidade. Então, ele vai ter que apresentar quais são os sinais de santidade desse indivíduo humano comum, mas que após a sua morte é alçado, né? Após a sua morte, após os milagres comprovados dentro dentro do Andréia, a gente não está te ouvindo, ficou mudo. Vocês estão me ouvindo agora? Pronto, Sim. agora voltou. Tá. Então, aí, que a gente, então, só retomando, não sei onde eu parei. Então, a geografia vai ter essa característica. Ela vai precisar apresentar para o leitor e vai também apresentar para a própria Igreja Católica os sinais de santidade desse indivíduo ao longo de sua vida. Então, essa tensão entre a realidade, né, e a ficção na geografia, ela é muito presente. Por isso, quando eu comecei a analisar as geografias, a minha leitura foi a leitura da gente perceber, sim, que existem fatos comprováveis, mas que a recriação desses fatos é onde vai estar o real significado desse texto, né? Esse texto vai estar, ele é mais importante pela forma como ele constrói a narrativa do que realmente aos fatos a qual ele se refere. Não que isso não seja importante, não que isso não precise ser refletido, mas para o meu trabalho, em que eu buscava entender como que esse culto foi se desenvolvendo e como os devotos e os religiosos envolvidos nesse culto divulgavam também a figura de Josefina Bakhita, isso era mais interessante para mim. Pode passar. Então, a gente tem algumas características, né, importantes. Professora Andréia, me desculpe, só um momentinho. Eu só vou pedir ao público, por favor, que desligue o microfone, porque está vazando o som, está interferindo na captação do som da professora Andréia, por gentileza. Obrigada. Pode continuar. Então, uma característica importante é a santidade. Então, a santidade é algo notável nas agiografias. A relação com o leitor também é importante, porque o santo ele é reconhecido dentro da igreja, mas ele também precisa ser reconhecido pela comunidade. Então, as agiografias vão estabelecer uma relação com o leitor para que ele reconheça a santidade daquele indivíduo. E um outro aspecto importante é que a geografia vai ressaltar as virtudes daquele indivíduo. Então, isso é um aspecto interessante que eu percebi nas geografias e que
de um modo geral, a gente identifica em outras histórias de santos. Pode passar. Essas são algumas das geografias que eu tenho recolhido da Josefina Bakhita. Eu não analisei todas essas, algumas eu adquiri depois que eu terminei a pesquisa. E o interessante e o difícil também de estudar a trajetória, né, de uma santa que vive nesse mundo é que a gente tem muito material e escolher esse material é algo muito difícil. Por isso que eu me reduzi, né, recortei que eu deveria trabalhar com as agiografias impressas, porque a gente tem filme, documentários, tem peças de teatro, uma peça de teatro, a gente tem recentemente, né, eu fiquei sabendo de uma escola de samba que fez um samba enredo sobre a trajetória de Josefina Bakhita, e assim, e aí no universo da internet a gente tem milhares de formas dessas geografias sendo difundidas. Então, essa foi um desafio muito grande. Então, a gente vai ter as geografias para todos os públicos. A gente tem um livro infanto-juvenil também, voltado para crianças. Então, a gente vai ter a geografia que é para um público que está mais interessado em conhecer o contexto histórico vivido pela religiosa. A gente vai ter a geografia que vai se preocupar em contar a história de vida de uma forma mais simples. A gente vai ter história em quadrinhos, tem o filme, que é muito conhecido, né, que conta a história da Bakhita. E aí a gente vai ter toda essa infinidade. Eu me reduzi a analisar 5, mas a gente pode, quanto mais você pesquisa, mais a gente vai conhecendo e descobrindo coisas novas. Pode passar, Gustavo. E como um ponto para a gente discutir a respeito das agiografias, a gente tem, primeiro, essa foi a que eu tive contato em primeiro lugar, que foi escrita por Maria Luísa Dagnino, Bakhita, da Escravidão à Liberdade. Essa edição é de 2000, mas a primeira edição da década de 90, anterior à canonização da Bakhita. E o ponto que eu escolhi, porque uma coisa bem legal que eu consegui, né, trabalhar na minha pesquisa é que, como elas vão contar a mesma história, com características diferentes, a partir da escolha do agiógrafo e também a partir do público a qual essa agiografia se direciona, a gente pode comparar a escolha, por que escolheu, né, ressaltar um aspecto, deixar de lado outros, e aí a importância de pensar o leitor nisso, porque essa escolha também tem a ver com o público a qual aquela publicação vai se relacionar. E o trecho que eu escolhi foi o trecho em que eles vão descrever, os agiógrafos descrevem o momento em que eles tentam explicar, né, como ela recebeu esse nome Bakhita. Então, nesse trecho, a gente tem o seguinte: a menina sentada diante deles fita-os com os olhos cheios de lágrimas, implorando piedade. Os dois, indiferentes, trocam olhares para se perguntar: como chamaremos essa graciosa menina? Bakhita. Vamos chamá-la Bakhita. E voltando-se para a menina, e com esse nome árabe, aquela desconhecida e inocente pequena africana chegou até nós. Então, aqui a gente enxerga o momento em que a Bakhita, raptada, recebe esse nome dos mercadores de escravos. E aí eu paro um pouquinho, né, que eu organizei aqui, esqueci de falar, um pouco sobre a história de vida dela, né? Estou falando tanto história de vida, é importante a gente situar em que momento ela nasceu e como que foi a trajetória de vida dela. E aí vai tornar mais sentido. Eu esqueci de falar isso lá no começo. Então,
a Josefina Bakhita, ela nasce aproximadamente em 1879, no Sudão, na região sul do Sudão. E pequena, ninguém sabe, né, em que idade ela foi raptada e foi escravizada. E nesse transporte ela foi levada para o norte do Sudão. Segundo o relato que ela dá para uma outra religiosa que vivia no mesmo convento que ela foi raptada. Às vezes tem alguns que falam 3, outros que falam 4, 5, depende da geografia, mas a gente pode dizer que ela foi raptada 4 vezes, né? E foi mudando de dono. O último dono da Bakhita foi um italiano que tinha negócios no Sudão. E nesse período de 1883, quando ela é comprada por esse cônsul italiano, e aí na aula da professora Patrícia vocês vão entender perfeitamente isso que eu estou falando, está acontecendo um conflito que é a revolta mahadista. E por esse motivo que é uma revolta que aconteceu no Sudão, que questionava, né, questionava o colonialismo, o Sudão sob domínio da Inglaterra. E aí, nesse período, a Bakhita é comprada por esse cônsul italiano e levada para a Itália. Quando ela chega à Itália, esse cônsul dá Bakhita de presente para outra família italiana. Então, isso é um aspecto importante da vida dela, né? Ela é levada por esse cônsul e ela é dada de presente para uma outra família. E isso é muito importante para a gente perceber que só esse fato nos mostra que muitas vezes essa ideia que a gente constrói, que no período da escravidão, a escravidão é algo que, né, da escravidão que a gente pensa aqui no Brasil, da escravidão atlântica, que a escravidão é alguma coisa que naquele momento do século XIX só acontecia na América, de que não havia outros fluxos, né, de transporte, né, desses africanos escravizados, e que muito menos na Europa, ninguém na Europa não existia pessoas nessa condição na Europa, em países europeus. Então, eu acho importante que esse detalhe, muitas vezes, não na minha pesquisa, não passa pela cabeça da maioria das pessoas que vão pensar a história de vida da Bakhita, que ela sai na condição de escrava do Sudão, é levada nessa condição para a Itália, e lá ela é dada para outra pessoa. Nessa família italiana, ela trabalha como empregada, fazendo trabalhos domésticos, e essa família tem uma filha. E essa família também tinha negócios no Sudão. Eles precisam voltar para o Sudão e deixam a Bakhita e a filha nascida, a filha pequena, num convento junto com a Bakhita. E a Bakhita vai cuidando dessa menina lá no convento. No convento, ela vai observando a vida das religiosas, ela se interessa por se batizar, e quando ela chega lá, quando a família volta, ela diz que quer se batizar, aí a família permite. Depois ela diz que quer crismar, a família permite também. Depois ela fala, eu quero me tornar uma religiosa. E aí a família entra em conflito, porque se ela se torna uma religiosa, ela não pode mais ser, né, essa mulher que está na condição de uma escravidão doméstica. E aí tem todo um conflito, a família não aceita, recorre às instituições, né, jurídicas da Itália, mas como na Itália não havia escravidão, ela é aceita no convento, se torna uma religiosa e permanece na Itália até 1947, e ela morre após a Segunda Guerra, passa a Primeira e a Segunda Guerra na Itália, e ela morre nesse período.
no período em que, como ela passou esse período entre, né, das duas guerras e nunca saiu da cidade onde ela vivia, a cidade de Sil, a população tinha uma relação muito forte de devoção com ela já em vida. E quando ela morreu, então, foi uma comoção, porque muitos atribuíam que aquela região não foi tão atacada como outras pela presença da religiosa Josefina Bakhita. E depois ela é canonizada em 1992, ela é beatificada em 1992, devido a um fato que teria ocorrido em uma religiosa italiana. E em 2000, então, em 1992, no ano em que ela é canonizada, tem uma festa em homenagem a ela no espaço onde fica a Igreja Catedral da cidade de Santos. Nesse salão haviam várias mulheres que participavam dos trabalhos que as irmãs canossianas faziam numa instituição que foi muito importante aqui em Santos, que chama... tem um barulho enorme aqui. Desculpa, gente. É aí ou aqui, não, é que está passando... microfone? Aqui onde eu estou morando, está tendo surto de chikungunya e dengue. Aí eles estão passando com carro de fumaça, dedetizando a cidade inteira. Então, esse barulho está difícil para eu me ouvir. Aí, assim, desculpa. Então, assim, a Associação Prato de Sopa foi uma associação muito importante na cidade de Santos, porque durante muito tempo ela distribuía a comida, né, refeições, pratos de sopas e refeições para a população moradora do centro da cidade. E uma dessas mulheres que participavam desse projeto da Associação Prato de Sopa estava passando por um problema de saúde muito grave, diabetes mellitus, e ela tinha uma ferida na perna que levou, né, ao diagnóstico do médico que ela teria que amputar. Essa senhora, Eva... Gente, desculpa, me deu branco o nome. Eva... Eu vou lembrar o outro nome dela. O primeiro é Eva, o sobrenome é japonês. Vou lembrar. Essa senhora participava dessa associação e participava do grupo de oração das religiosas canossianas. No dia que foi ter a festividade em homenagem à beatificação de Josefina Bakhita, essa senhora participou desse grupo, dessa festa, viu o santinho da Josefina Bakhita, passou na perna esse santinho e depois de alguns meses voltou na mesma igreja e disse que a Bakhita havia curado porque ela não precisou mais amputar a sua perna. E esse, então, foi o evento que é relatado nas agiografias, que foi levado depois ao Vaticano e foi comprovado como um milagre e então foi dado o título, né? A Bakhita foi alçada à santidade. Então, essa é um pouco a história da Josefina Bakhita, resumidamente, um pouco, né, da sua trajetória, e essa ideia, né, da escravidão à liberdade é algo que está presente em todas as biografias. Essa ideia de que ela estava em escravidão e foi alçada à liberdade. Mas essa liberdade que a gente observa nas agiografias não é apenas uma liberdade porque ela passou a poder escolher onde ela poderia ir. Muito pelo contrário, ela sempre ficou, de uma certa forma, ela ficou a vida inteira dentro de um convento. E ela nunca teve, na verdade, muitas possibilidades de escolher devido à própria condição que ela vivia. Ela era uma africana que foi levada para a Europa, num lugar onde ela não tinha nenhuma relação de amizade. Então, a vida dentro do convento era o que protegia da condição de escravidão. Mas também é uma liberdade sob o ponto de vista religioso,
porque algo que também é ressaltado nas geografias é que Baquita nasceu numa religião tradicional. Depois, no momento em que ela foi escravizada, ela foi levada, né, a viver no meio da religião muçulmana. Não tem evidência se ela se converteu ou não, mas o fato é que ela passou uma parte da vida dela entre as pessoas da religião islâmica. Depois, ela passou à religião católica. Então, essa liberdade, muitas vezes, é a liberdade de ter saído de religiões que não eram cristãs e passou a entrar no cristianismo. Então, essa escravidão e essa liberdade também está relacionada ao descobrimento que ela tem da religião católica. Pode passar. Aqui é a mesma autora, mas agora nesse livro é uma edição de bolso. Então a gente vê uma outra forma de contar a história de Josefina Baquita, que é o mesmo trecho em que ela vai falar sobre como Baquita recebeu o nome. A marcha forçada dura a noite inteira. Finalmente, ao chegar a uma clareira, os dois param. Como haviam melancias por lá, eles colhem algumas e as cortam com seu facão. Sentados à frente de sua vítima, atingiram-lhe um pedaço para que coma, mas a menina não aceita nada. Sempre soluçando, dirige o olhar cheio de lágrimas, ora a um, ora ao outro homem, para implorar piedade. Os dois trocam um olhar de entendimento. E então, que nome daremos a essa graciosa menina? Diz um deles. Vamos chamá-la Baquita, sugere o outro. E comenta, Baquita é um nome bonito e lhe trará fortuna. E é profeta sem saber. Então, o significado de Baquita é afortunada. E esse nome, né, afortunada, esse significado de afortunada, também é muito remetido nas agiografias como um anúncio do que ela viria a ser depois, como um anúncio de sua santidade, porque essa trajetória de sofrimento seria para ela conhecer Jesus Cristo, como também é descrito nas agiografias. Então, esse profeta sem saber seria o próprio escravizador fazendo parte dessa narrativa que vai, né, mostrar esses sinais de santidade da Josefina Baquita. Pode passar. Já essa geografia, a gente tem uma descrição como que eu caracterizo como uma descrição para um leitor que está preocupado em conhecer o contexto histórico que a Baquita vivia. E ele conta, né? Essa já é de 2002. Ironia dos nomes. Baquita significa afortunada. E naquele momento, quem era mais desafortunada do que ela? Portanto, seu nome originário não é Baquita, e sim um nome em língua da Ju. É provável que os raptores, mesmo sabendo qual era o nome dela, tenham decidido mudá-lo. O certo é que, daquele momento em diante, com o nome árabe, Baquita começa um percurso que a levará a ser conhecida no mundo inteiro como uma santa cristã. 15 anos mais tarde, aquele é o nome como o qual será batizado. Em 1992, há quase 120 anos de distância, aquele nome foi escrito pela primeira vez no calendário dos santos católicos, tornando-se um sinal de proximidade de Deus e um símbolo de resgate para muitos católicos no Sudão e do mundo, que vivem na pele a repressão diária por motivos religiosos e muitas vezes o martírio. Então, aqui a gente tem nessa hagiografia já a construção do que a gente depois vai analisar nos discursos do Papa João Paulo II, do que é o símbolo da Baquita para o mundo que nós vivemos.
que é uma santa que representa uma África em que os cristãos são perseguidos, é uma santa que representa os africanos que vão ser depois, né, que vão ser refugiados na Europa, e também vai representar os negros que estão na América, né? E aí essa relação entre a África, a Europa e a América vai estar muito estabelecida nessa geografia, e depois a gente consegue ver em outros documentos também. Pode passar. Essa é a geografia que eu encontrei que foi escrita por uma brasileira. E ela também é uma religiosa que viveu bastante tempo aqui na cidade de Santos, e essa geografia ela é a que tem mais fotografias, ela conta um pouco como que foi o dia da canonização, tem fotos das pessoas em Santos, das pessoas da Diocese de Santos que foram para o dia da canonização. Então, a geografia que se relaciona bastante com a população aqui da Baixada Santista, por fazer muito essa relação entre o milagre ter acontecido em Santos e essa possibilidade de Santos ter uma santa que é de sua cidade, né? Então, essa já é uma edição, quarta edição, né? Foi publicada em 2000, a primeira edição em 2001. Essa é a quarta edição. Quando alcançaram grande distância do ponto onde encontraram, revelaram que, a partir daquele momento, ela era uma prisioneira feita escrava, e que seu nome seria modificado para Baquita, para que ela se esquecesse para sempre suas origens. O susto e o choque foram tão intensos na vida da menina que a levaram a esquecer-se do próprio nome e de algumas lembranças do lugar e da família. O nome Baquita é de origem árabe, significa felizarda. O porquê de lhe terem dado esse nome, talvez nem mesmo seus raptores o soubessem, e o tenham escolhido como qualquer outro. Entretanto, ele serviu muito bem, caiu como uma luva. A história de vida que Deus havia preparado para aquela sua escolhida. Então, mais uma vez, a gente consegue observar essa relação entre ela receber esse nome e o sinal de sua santidade. E também eu acho importante, né, agora que a gente já conseguiu comparar alguns trechos, mostrar como cada um vai escolhendo a forma de contar e acrescentando narrativas, acrescentando diálogos, com o objetivo mesmo de contextualizar a vida da Baquita. E isso é muito importante no momento da gente analisar, separar um pouco, né? Que cada um vai construir uma história diferente, uma versão diferente dessa história. Pode passar. Aí é uma história em quadrinhos. Então a gente vai ter esse mesmo trecho que eu falei, só que com a união da imagem e do texto. Então aí a gente tem ela sendo agredida, depois a gente tem, né, enfim, ela sendo levada, e ele tendo a ideia de colocar esse nome. E é importante que algumas coisas a gente vê em comum, outras coisas um vai acrescentar, mas é importante que eu não contei que todas essas agiografias, elas são inspiradas num relato oral que Josefina Baquita deu a uma outra religiosa. Então, esse relato é reproduzido lá na primeira agiografia, na primeira e na segunda agiografia que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem lá as palavras dela, né? As palavras dela traduzidas, porque eu trabalhei com as edições brasileiras, porque meu objetivo também era pensar o culto no Brasil. Então, teria esse relato. Então, tudo que a gente vê de comum
é porque eles se referem a esse relato que a Bakhita teria dado para uma religiosa. Pode passar, Gustavo. Aí e aí, assim, depois de analisar essas agiografias, meu desafio era, mas e os devotos? E a comunidade? Como que a gente vai, como que é recebido, né? Porque uma coisa é o escritor, é o produtor do documento e a sua intenção. Outra coisa é como o leitor, o receptor, vai absorver, vai modificar, recriar e agir a partir das informações que ele recebe. E assim, em Santos, a gente tem o dia 1º de outubro, que é o dia em que a Bakhita foi canonizada, como sendo o dia de Josefina Bakhita no município. Então, é muito interessante, porque assim, o dia de Santa Bakhita mesmo é 8 de fevereiro, mas a cidade escolheu 1º de outubro para ser o dia dela. Por quê? Para a cidade, o importante é ter uma santa que o milagre foi em Santos. Então, nos jornais, não trouxe aqui, mas na minha pesquisa eu coloquei, nos jornais do dia, né, nos jornais, sempre que citam a Bakhita, é exaltado o fato de ter acontecido em Santos. Então, por isso que a gente tem um dia que é importante para a cidade, que é o dia que ela foi canonizada, mas o dia importante para a igreja é 8 de fevereiro, que é o dia da morte dela. Pode passar. Então, assim, e aí, outra parte da minha pesquisa foram entrevistas. Então, eu entrevistei, ao todo, 2 religiosos, e para os religiosos, eles apresentaram, né, tanto o padre da catedral, que no período em que eu fiz a pesquisa, ele era o responsável por organizar a festa, como um padre, o padre Paulo, que é um padre da catedral, e o padre Aloísio, que é um padre de uma paróquia que fica na periferia da cidade de São Vicente, e os dois muito divulgadores da história de Josefina Bakhita, porque eles perceberam que ela é muito popular, que as pessoas gostavam muito da história dela, se identificavam muito com ela. Então, nas entrevistas, o principal argumento deles, quando eu perguntava, né, de como que começou o culto de Josefina Bakhita, eles diziam assim, olha, é só as pessoas olharem para o rosto dela que as pessoas se encantam por ela. Essa era a explicação dos religiosos. Aí, ao lado direito, no meu lado direito, né? No lado esquerdo, a gente tem um altar dedicado a Santa Josefina Bakhita. Esse altar foi patrocinado, foi construído com dinheiro de uma família que é dona da retransmissora da Rede Globo, daqui da cidade, e do jornal A Tribuna, né? A família dona da TV Tribuna. Então, a família construiu esse altar, e a partir desse altar foi se popularizando o culto, porque como ficava na igreja, num lugar central da cidade, as pessoas foram tendo mais acesso à imagem de Josefina Bakhita. E tem outros altares, né, nessa igreja, a igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, mas o altar que é mais florido, que tem mais presentes, assim, é o de Josefina Bakhita. O interessante é que sempre são flores coloridas, não sei se isso tem significado, mas eu observei isso. Os outros têm mais flores brancas, e os dela tem muitas flores coloridas. Depois, na outra imagem, a gente tem a fachada da igreja. Então, o primeiro movimento de marcar territorialmente o culto de Josefina Bakhita na cidade foi esse altar. Depois, a construção da igreja. E a igreja, ela fica na região em que teria acontecido o milagre, que é na região central de Santos, que é uma região muito pobre, é uma região de passagem, é uma região onde chegam os imigrantes. Então, ela é uma região que foi escolhida pelo padre. Eu perguntei para ele, né, por que ele escolheu esse local, porque foi ele que escolheu o local de construção da igreja,
e ele escolheu esse local porque, segundo ele, é um local onde o público da Baquita está. Foi essa a fala dele. Pode passar. Aí são, né, fotografias do dia de uma missa comemorativa, em que é fechada a rua, então vocês podem ver pelos casarios, que é uma região onde ainda tem alguma preservação das casas mais na década de 50, 40, 20, tem vários períodos. E depois a gente tem uma senhora que, no período que eu fiz a pesquisa, todos os anos ela era fantasiada de Baquita e representava, que eles fazem como se fosse uma representação dos símbolos que vão representar a Baquita. Então, uma corrente, e ela quebrando essa corrente. A gente tem, eles sempre escolhem pessoas negras que estão na missa para amarrarem uns panos, que eles acham que é roupa africana, então eles amarram uns panos, põem turbante. No dia que eu fui fotografar a missa, eles perguntaram se eu não queria participar da missa até, porque eles vão identificando as pessoas que eles acham que vão contar, vão representar melhor a história da Josefina Baquita. E entre os devotos, eu entrevistei 2 pessoas que têm comércios com o nome Josefina Baquita. Um bar que fica atrás da igreja e outro uma marcenaria. E são 2 pessoas que eu perguntando, né, entre várias questões da minha pesquisa, mas eu perguntando por qual é o motivo que fizeram os 2 colocarem em seus comércios o nome Baquita. E, segundo eles se encantaram pela imagem da Baquita e começaram a ter uma devoção em relação a ela. Os 2, um se identificou como kardecista, e esse dono de marcenaria se identificando como kardecista, mas muito devoto da Baquita. Ele doou toda a marcenaria para a igreja, e a senhora dona do bar também, ela frequentando a missa, ela como católica, frequentando a missa da catedral, conheceu a história da Baquita e passou a ser devota. E esses 2, em nenhum momento, apresentaram alguma ligação pelo fato dela ser negra ou dela ser africana, mas sim uma identificação com a postura dela de ser uma santa muito compreensiva, segundo os 2, eu posso caracterizar. Outra devota que eu conheci na missa, segundo ela conheceu a história da Baquita pelo jornal. Então, a importância das geografias, porque o jornal ele reproduz o que está escrito na geografia, na história de vida. Então, conhecendo o jornal, lendo o jornal, essa senhora empregada doméstica, ela começou a ler a história de vida da Baquita, e essa senhora negra, e aí sim ela se encantou com a história da Baquita, se identificou pelo fato de ser uma pessoa negra como ela, e a partir daí começou a ser devota. Entrevistei também 2 pessoas que são ativistas do movimento negro. Uma era presidente do Conselho da Comunidade Negra de Santos, e eu entrevistei porque a Comunidade Negra de Santos sempre faz uma missa na Igreja da Baquita. Antes fazia na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, mas após a canonização eles transformaram essa missa, que eles fazem todo 20 de novembro, para a Igreja da Baquita. E um outro senhor que tem uma loja de capoeira, que também é um ativista, ele conheceu a Baquita numa viagem que ele foi fazer uma palestra na Espanha. E aí ele conheceu a figura da Baquita, achou curioso uma africana ser santa, e a partir daí também se tornou devoto. Mas não é uma devoção a partir da Igreja Católica. Todos os 2 são de religião de matrizes africanas, e a importância da Baquita para eles é a representatividade, né? É ela ser uma africana e uma negra dentro de um espaço de maioria branca. Então, para eles, isso é um aspecto muito importante na trajetória, né, da vida de Josefina Baquita. Pode passar. Aí também é um pouco sobre também da missa, e
a fachada do comércio. E eu acho que é isso, pode passar. Então, assim, essa parte, né, da minha fala, eu observo assim que a Bakhita, a Josefina Bakhita, ela tem essa importância para o Brasil, porque o culto dela se insere num país onde já tem uma tradição de santos pretos. Na missa, a gente tem, por exemplo, em várias igrejas, em algumas igrejas, tem santos pretos, a Bakhita sendo entronizada. Ela é importante no continente africano, principalmente para as missões, pelo fato dela representar essa africana que foi imigrante para a Europa. E na Europa também a gente tem a figura da Bakhita sendo muito presente em alguns centros, por exemplo, de imigrantes que têm o nome dela. Então eu percebo que a Bakhita ela tem essa representação nesses 3 espaços. E aí, pensando assim, como que pensar essa discussão sobre a geografia, a biografia, como trazer isso para o meu trabalho de professora? Primeira coisa, que quando eu comecei a refletir mais criticamente sobre a biografia e entender as possibilidades, tanto, né, como que a gente vai ler a vida das pessoas? Que muitas vezes, para mim, eu apresentava uma biografia e era a história de vida da pessoa e vamos lá, eu não tinha essa visão crítica e a pesquisa me aprofundou e me mostrou várias possibilidades de trabalhar isso dentro de sala de aula, porque a partir do estudo da vida de alguém, a gente não vai entender só a vida daquela pessoa, a gente vai conseguir entender o contexto, né? A gente vai entender o porquê alguém teve uma escolha ou outra, quais são os limitadores das escolhas das pessoas, por que um indivíduo conseguiu ou não determinado, né, no caso da Bakhita, o que possibilitou essa história tão única de ser uma africana que vai para a Europa nesse período do final do 19, começo do século 20. Então, quando a gente começa a estudar a história da Bakhita, na verdade, a gente começa a entender várias contradições, e essas contradições impossibilitam entender o contexto, entender o mundo e refletir sobre ele. E essa é a perspectiva que eu tenho quando eu vou levar a biografia. E tanto a biografia como história de vida dos meus alunos, como um gênero e uma possibilidade de entender um período histórico que a gente trabalha. Eu gosto muito de trabalhar de forma interdisciplinar, então isso me ajudou bastante. Pode passar, Gustavo. Pode passar. Então, aí é uma aula que eu dou para os meus alunos com esse texto do poeta Márcio Barbosa, Sou do Gueto, e aí é uma perspectiva em que a biografia, em que eu trabalho a história de vida dos meus alunos, o pertencimento deles, através da história de vida deles, eles entenderem o mundo em que eles vivem. Então, não é uma biografia em que eles vão simplesmente contar fatos da vida deles, mas entender esses fatos. Por que o avô nasceu no Nordeste e ele nasceu em Santos? Porque tem um motivo, não é o acaso, não é o destino que quis. Então, através da biografia, a gente vai buscando entendimento deles mesmos, né? Das contradições que eles vivem. Então, esse texto, eu vou ler para vocês. Sou rebelde, ressentido, retraído, sou do gueto. Sou do canto obscuro, sou escuro, sou do gueto. Tenho mana em todo bairro, tenho mina, sou do gueto. Ando armado de esperança, sou amado, sou do gueto. Sou ousado e sou tímido, abusado, sou do gueto. Faço grana, tenho a sorte, tenho a ginga, sou do gueto. Tenho fibra, tenho raça, sou de briga, sou do gueto. E sou forte, e sou preto, sou do mundo, sou do gueto. Então, nesse texto, em que ele vai se definir e vai contar um pouco de si, através do entendimento do lugar onde ele vem, de quem ele é, das características de personalidade.
E aí eu trabalho esse texto, peço para os alunos lerem, a gente vai trabalhando, né, a autodescrição, e depois eu peço para eles produzirem o texto com a mesma estrutura, mas se colocando no texto. Então, pode passar. Aí esse é o texto de uma aluna. Sou favela, sou do time, sou boleira, sou humilde. Né? Sou do Alemão, é um bairro da região, daqui da Baixada Santista. Sou negona, sem racismo, sou do gueto. Sou Zezinho, sou armada, sem motivo, sou do mundo, sem juízo. Sou forte, sem ginga, faço grana, sou menino. Sou solteira, sou tímida, sou abusada, sou vivida. Então, a gente consegue observar os alunos, né, através do domínio dessa estrutura, se definindo. Então, a importância da biografia como parte de si, porque muitas vezes a gente pensa em construir uma biografia, não, quando nasceu, quando morreu, e não é só essa forma da gente construir a biografia, e dentro da sala de aula a gente possibilitar essas outras formas dos alunos se expressarem é muito importante. Pode passar. E aí é um projeto que eu trabalhei com os alunos, que a gente trabalhou com história de vida de sambistas. E aí nós analisamos, os alunos fizeram uma pesquisa da biografia desses sambistas, depois eles fizeram uma pesquisa de capa de discos, e depois a gente fez um ensaio fotográfico. Então a gente teve várias formas de apresentar essa história de vida. Primeiro, com os alunos, estudando a história de vida dos sambistas, a gente estudou, observou a década em que eles viveram, em que eles nasceram, quais foram os limites, as possibilidades, como eles agiram na construção do samba, e depois analisamos suas músicas, e em seguida eles escolheram as capas dos discos que eles gostavam, e os sambistas que eles também quiseram, e aí a gente fez essa reconstrução, né? Esse ensaio fotográfico. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, e estou à disposição para a gente conversar e aprofundar aqui, e se eu puder responder, eu respondo as perguntas. Palmas aqui virtuais para a Andréia. Andréia, olha, obrigado aí pela sua apresentação, foi muito legal, foi muito bacana. Os monitores já estão organizando as perguntas, eu estava apresentando, então eu não estava conseguindo ver, né, no chat as perguntas. Mas quero te agradecer aqui, porque você faz uma coisa que não é fácil, que é fazer história de biografia, usando, né, muitas técnicas da academia, entrando na sala de aula e ainda trazendo, né, a implementação disso na sala de aula, que eu acho que é uma das coisas que a gente está interessado aqui em fazer, né, como aplicar isso. Eu não me lembro da sua outra aula, desse projeto. Que Não, bom! Então, assim, que legal ver como é que, né, da Baquita a gente consegue ir para as trajetórias pessoais, né? E é importante a gente lembrar isso, que essas biografias, essas agiografias, como você pontuou aí, elas têm um sentido exemplar, mas elas também têm um sentido elas também têm que entrar na nossa prática de ensino, né? Não é ficar só no livro, é uma coisa que a gente não faça essa relação. E como é importante para a construção das identidades, das representações, como você colocou aí, né? Então, acho isso bem legal que você fez. E, nossa, encantado. Cada vez que você fala da Vaquita, eu penso em outras coisas, em outras, né,
possibilidades aí de estudo e essa parte da Baquita em Santos eu acho muito incrível, né? Gente, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Ai, o Alex levantou a mão. Quer fazer um comentário? Quer fazer uma pergunta? Boa noite. Se apresente. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sou Alex, aqui da Paraíba, na cidade de Juripiranga. Sou formado em História pela FADIMAB, na cidade de Goiânia, Pernambuco. E então, me interessei muito pelo tema. Já parabenizo a professora pela belíssima apresentação. Muito importante. Já sou católico, também gosto dos temas que falam em relação à religião, a tudo que fala em relação às mulheres, os negros, tudo que é defesa me interessa bastante. Então, me impulsionou bastante. Então, foram muitas ressalvas importantíssimas. E uma delas que achei muito interessante também, quando a gente fala em uma biografia, nós não nos atemos apenas na bibliografia, né? Então, como a professora bem falou, né? Nós pesquisamos todo o contexto histórico da época para entender até que ponto chegou. Então, isso é muito importante, né? Muitas vezes, até nos próprios colegas de curso, existe esse estereótipo, né? De que, não quero pesquisar a vida de tal, quer um tema mais abrangente, mas não sabendo que engloba tudo, né? Numa determinada pesquisa. Você vai pesquisar tudo uma história. Então, a partir de histórias, você vai abarcando outras histórias, você vai entendendo todo aquele contexto, porque faz necessário, né? Então, muito importante isso, muito bom mesmo. E gosto demais. Todos esses temas que envolvem as mulheres também. Amo os temas que envolvem as mulheres. E uma das do meu artigo agora, da especialização em História do Brasil, será Cristãs Novas e o Criptojudaísmo em Pernambuco no século XVI. Era isso as minhas ressalvas. Muito obrigado. Muito obrigada, Alex. Por nada. Agradeço demais, Alex. Que bom que você está aqui com a gente e para somar e aprender aqui também com a gente. Eu que Alguém agradeço. mais quer? Alguém mais quer levantar uma mão aqui? Deixa eu ver. O Adalto. Gente, eu vou só agora dar a palavra aqui para o Adalto e depois a gente vai fazer as perguntas, tá bom? Porque a gente já está aí quase meia hora para encerrar. Pode falar, Adalto. Se apresente. Boa noite, André, Gustavo, todos. Aqui é Adalto, eu sou professor da UESP, aqui do campus de Picos, né? Também no Piauí também. Somos colegas, Gustavo, você nos conheceu, mas enfim. André, eu queria parabenizar assim, pela sua fala, realmente uma fala que tem uma segurança e uma importância de apresentar um tema que realmente, peço desculpa pela minha ignorância, de realmente não ter ainda tido o prazer de conhecer a Santa Baquita. E foi uma grata surpresa assim participar desse momento. Gustavo, já vou emendar com a minha pergunta para poder não tomar o tempo da Andréia. E no sentido de que realmente, como nós, mesmo enquanto historiadores, enquanto produtor de conhecimento, enquanto está em sala de aula, ainda pecamos na ignorância de não conhecer realmente a produção historiográfica desse país. E aí, é nesse sentido que eu queria lhe parabenizar, porque, além da complexidade de um tema que você nos apresenta, essa disposição sua de apresentar esse tema tão
complexo a todos nós e de uma forma tão leve, inclusive com uma história em quadrinho ali, que é capaz de atingir um público muito maior. Acho que nós somos muito carentes em história do Brasil e história da África, nesse sentido da diversidade. De haver, nos últimos 10 anos, talvez, uma diversidade muito grande de produção de material, além daquela produção escrita, acadêmica, intelectualizada, que muitas vezes você não compreende muito, mas que nós temos tido um avanço nesse sentido, mas não chegamos ainda ao topo do que nós podemos com o potencial da história da África. Então, nesse sentido, só para tentar fazer a minha pergunta, que é no sentido do entendimento da oralidade no seu trabalho, ou seja, você coloca ali uma fala que você precisou seguir os aportes da história oral, né, como metodologia de trabalho, como metodologia de pesquisa, né, dando embasamento ao seu trabalho, mas aí me veio uma preocupação de como que essa sua... Eu acho que eu coloquei uma pergunta nesse sentido ali no chat, que é como a oralidade ela foi capaz de lhe ajudar a pensar um tema que é a geografia, que parte, que você faz um mapa ali, né? África, Europa, Brasil, né? Esse triângulo que está muito ligado, né, historicamente falando, mas que nós precisamos conhecer muito mais. E esse tema que você nos coloca hoje, ele mostra isso para nós. Quanto nós precisamos ainda avançar nesse sentido dessa produção. E aí eu pergunto novamente, qual foi a importância da oralidade no seu trabalho e como a geografia que parte dessa oralidade no Brasil, como é que você consegue inseri-la na geografia, digamos, mais mundial, né? Acho que é nesse sentido que vai a minha pergunta. E, novamente, muito obrigado, André, pela sua fala e a grata surpresa, assim, de um tema tão importante, necessário e tão bonito de ser apresentado, de ser ouvido, né? Eu gostei muito de ouvir a sua fala. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigada, professor. Muito obrigada. Então, assim, no momento da minha pesquisa, a minha preocupação era se eu apenas analisasse, apenas não, né? Se eu centrasse a minha pesquisa nas agiografias, eu teria a fala institucional, porque as agiografias são escritas por religiosos. E aí minha preocupação era, mas os devotos, mas quem não está representando a instituição católica, como que enxerga a história de vida da Paquita? A história, eles leram a geografia, tiveram contato, todo esse documento chega na pessoa que vai à igreja. Então, minha preocupação era essa. E aí, as entrevistas foram produzidas, né, no objetivo de entender, será que a geografia ela se faz presente entre os devotos? E os religiosos, quando vão, né, por exemplo, nas missas que eu fui, todos eles contam a história de vida da Paquita. Eles lançam mão dessas informações? É importante, não é importante? Então, a oralidade surgiu como uma necessidade, não foi como um objetivo, né? Surgiu de uma pergunta minha, mas como que isso acontece? E o que eu descobri? Eu descobri nas entrevistas que a maioria deles, a maioria, né? Não é uma quantidade, mas o que eu descobri é que o filme é muito importante, então a maioria teve contato com a geografia através do filme, que tem no YouTube, é de fácil acesso. Os religiosos, eles sim usam as agiografias escritas para embasar né, o que eles pensam sobre a Paquita. Eu percebi também que, para algumas pessoas, não é importante a história de vida dela, absolutamente. É só, realmente, essa coisa assim, me identifiquei com o rosto dela. Pronto. Não é importante. Não é importante. Ou é importante porque depois sabe.
Uma é devota da Baquita, mas ela fala assim, uma das entrevistadas, a dona Francisca, falou assim para mim: eu admiro a Baquita, mas nunca eu agiria como ela. Onde que eu iria perdoar quem me escravizou? Ou seja, a exemplaridade não chega nela. Ela é devota, ela vai à missa, ela colocou o nome do bar dela de Baquita, mas aquilo que é a frase, não dá para falar tudo, né? A frase mais destacada da Baquita é uma frase em que ela diz que ela perdoaria os seus escravizadores. No caso, é uma frase que é repetida. Mas no caso dessa senhora, é a única coisa que ela nunca que faria igual a Baquita. Então, olha, é um texto construído para ser exemplar, a pessoa é devota, mas ela é esse ponto que é tão destacado, não chega na pessoa, né? Não chega. Então, a história oral, que é um desafio fazer, é algo difícil demais, e que eu tinha até um pouco de medo, assim, mas foi necessário para eu pensar, senão eu ficaria com uma fala institucional. E aí, contrapondo, né, a gente percebe assim, por exemplo, para um senhor, um dos senhores que eu entrevistei, para ele, a Baquita, ela é uma voz de resistência dentro da igreja. Então, para ele, a exemplaridade dele, para ele também não funciona. E ele conhece a geografia escrita, conhece o filme, mas na visão dele, ela é uma voz de resistência. Uma das entrevistadas, ela relaciona a Baquita como Oxum, porque é 8 de fevereiro, e aí ela fez essa ligação na mente dela. Então, o que eu percebo que é algo que eu não aprofundei na minha pesquisa é que é um mundo assim enorme. Como que as pessoas, a partir de toda uma construção institucional em torno de um indivíduo, vão entender a vida desse indivíduo, vão se relacionar, vão construir sua própria forma de vivenciar o catolicismo ou não. Um dos entrevistados, ele kardecista, doou o mobiliário e ele é devoto da igreja de Santa Josefina Batista. Então, a gente vê muitas possibilidades de pensar e que eu não consegui aprofundar tudo, mas é extremamente interessante pensar. Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigado, André. Obrigado. A meu ver, assim, fez a gente pensar em outras perguntas, mas quero agradecer a Andréia, o professor também Adalto e o Alex, que falaram aqui. Eu cometi uma gafe, eu não apresentei aqui os monitores, né? Nós temos alguns monitores que estão respondendo algumas perguntas, que estão dando aqui uma assessoria, né? É o Acácio, a Luana, a Vilmar, a Betânia, o Jorge, a Rafaela, e, enfim, eles estão aqui dando esse apoio. Qualquer dúvida, estão passando a lista de presença, e ele vai apresentar aqui, a gente vai apresentar as perguntas para a Andréia responder. Se quiser o Cássio já apresentar, que todo mundo consegue ler e a gente consegue visualizar. E também lembrando que não é obrigatório, mas quem quiser pode escrever e mandar uma lauda, um paper de no máximo 2, 3 laudas para os professores dos cursos. Então, se você gostou da aula de hoje, se identificou, quer escrever alguma coisa sobre a Baquita, sobre a aula que a professora Andréia fez hoje, pode escrever, a gente vai encaminhar para a professora e a gente vai dar um feedback, né, de repente, para pensar em uma pesquisa, para pensar, né, uma publicação, enfim, para pensar, né, vocês serem também os agentes, né, das coisas, e a gente poder fazer isso a cada aula, tá bom? Isso que eu queria avisar que eu não tinha falado. Tá dando certo aqui apresentar? Vocês estão vendo? Não.
para a gente não perder tempo, o Renato perguntou, em que ano é a história da Baquita? Está desligado o microfone. Bom, a Baquita, ela nasce, né, que se documenta, mas não tem nenhuma, a gente não tem comprovadamente, mas nasce em 1869, 1870, e ela vai morrer em 1947. Então, ela vive um período de vida considerável e vai viver todas essas transformações desse período também, como religiosa. Então, eu acho que talvez, acho que é essa a pergunta. Aí, em 1992, a gente tem a beatificação e em 2000 a gente tem a canonização. Acho que são os marcos mais importantes da trajetória de vida da Baquita, que é uma coisa importante a gente pensar que a vida do santo, ela não acaba quando ele morre, né? Ela continua, ela está viva, né? À medida que ela interage com seus devotos, ela está viva. Então é uma coisa, um aspecto muito interessante da gente pensar na trajetória de vida específica do santo, porque à medida que você vai lá, faz uma promessa e recebe uma graça, ela continua viva, né? Para quem, né, é devoto, para quem tem essa fé. Então a vida não acaba, na verdade. Obrigado, Cássia. Agora a gente vê as perguntas. Eu queria unir a da Raquel e como se desenvolveu, Raquel Costa, como o culto se desenvolveu em Santos, e você analisou os milagres e as promessas direcionadas a Santa, e se a Andrea me permite, eu acho que posso responder a do Alex muito objetivamente, que essa pesquisa é o seu mestrado, né? A sua dissertação de mestrado, não é isso? Pronto, a Unifesp já liberou, já tem online, não tem? Tem. Pronto. Tem sim. O culto se desenvolveu em Santos a partir da ação das missionárias canossianas, que a Baquita, ela se torna uma religiosa dessa congregação canossiana, que é uma congregação que surgiu a partir de uma outra religiosa, Madalena de Canossa, que no século XIX, né, bem anterior isso, gente, desculpa, eu não vou lembrar a data específica. Então, anterior a isso, a Madalena de Canossa fundou essa congregação, ela era membro, né, da nobreza italiana, fundou essa congregação, e a Baquita, né, já no século XX, fez parte dessa congregação. Essa congregação tem uma ação missionária na região da Baixada Santista, desde a década de 70, e a partir daí que ela é conhecida na cidade. Depois tem vários lugares do Brasil que tem a igreja de Josefina Baquita, tem Santos, tem Nova Odessa, no Maranhão tem uma, em Santa Catarina tem, fora altares que eu já mapeei, imagens, em outros lugares do Brasil. E eu não analisei as promessas e os milagres direcionados à santa, eu não analisei. Eu acho que é aquela tal história, né, André? A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades ali, porque, né, é até interessante a análise que você faz das obras que são publicadas pela igreja, né? São incentivadas pela igreja. Então, é tão importante a gente ver isso, a gente checar essas fontes, né? A gente usar isso também como fonte. Gente, a gente já está encaminhando para o fim, mas alguém levantou a mão, eu acho que foi... Cadê? Eu li aqui a Meire, disse, teria uma dúvida, mas não consegue levantar a mão. Agora eu achei. Posso falar? Boa noite. Claro. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Andréia, pela sua pesquisa maravilhosa. Acho que isso só vem acrescentar muito.
Na verdade, mais do que uma dúvida, eu queria, né, colocar se vocês conhecem o trabalho da Tita sobre a Nossa Senhora do Rosário e do Congado, lá de Minas Gerais, que eu acho que aqui fica uma outra referência, né, para a gente poder estar trazendo essas mulheres, né, a força e a importância que elas têm aqui na nossa história, e o importante é a gente estar conseguindo trazer visibilidade para essas histórias. Então, eu agradeço muito, Andréia, pela sua pesquisa, por estar fazendo essa partilha aqui com a gente, principalmente, né, para a gente estar fazendo esse reconhecimento da nossa própria história, né? Eu acho isso muito bom, eu agradeço muito, muito. E é isso, eu queria fazer uma pergunta que talvez não caiba aqui direto, mas eu estou na dúvida. Esse seminário, esse curso, é só para pessoas acadêmicas ou ele também é aberto para a comunidade? Aberto para todo mundo. Ah, tá. Então, que bom, porque eu tenho parceiras que tentaram se inscrever e não conseguiram, e eu acho que seria muito importante, né, a gente abrir, porque são pessoas daqui da periferia que não tiveram a oportunidade de ir para a universidade, de fazerem uma carreira acadêmica, mas que estão totalmente aqui na militância do movimento negro e, né, super interessadas em fazerem esse processo da decolonização do pensamento. Então, eu acho que informações como essa são muito importantes chegar aqui na periferia. Então, agradeço. Tá certo. A gente que agradece também. Aproveito para divulgar o canal do YouTube, do Projeto Diálogos, que a gente já fez as outras aulas, né? Tem lá várias outras aulas, inclusive a outra aula da professora Andréia está lá, que a gente teve a versão do ano passado, e, enfim, não tem como a gente se fechar, né? A gente já sabe, por A mais B, que não dá para a academia se fechar, a gente tem que, muito pelo contrário, fazer as pontes, fazer os diálogos, né? Ouvir aí os movimentos sociais, né? Sem isso, nem o ensino de História da África seria vigente, né? Os movimentos sociais é que trouxeram essas demandas, né? Que bom, porque aí vai ser importante para eu poder conseguir, né? Não só eu falar, mas elas estarem aqui direto, eu acho que é bem importante, assim. Posso ser um canal, mas elas ouvirem direto, por exemplo, toda a história da pesquisa da Andréia é direto na fonte da pesquisa, e isso muda, né, bastante a absorção do conteúdo. Agradeço. Obrigado, Meire, seja bem-vinda. Professor Adalto quer falar, mas quer falar alguma coisa, rapidinho? Só, assim, eu não quero monopolizar a fala, mas eu queria só perguntar para a Andréia se ela fez um levantamento maior de produções acerca da Santa Baquita, tanto no Brasil quanto no exterior, se você fez esse levantamento de outras produções, e assim, se você vai, em outro momento, relacionar esse trabalho com os santos ditos populares no Brasil, que são muito comuns aqui na região Nordeste, onde nós estamos. Eu não sei se Gustavo está em Teresina, eu estou em Picos, mas eu também tenho residência no Ceará, e no Ceará nós temos essa presença muito forte de santos populares, logicamente não estão canonizados, mas na tradição popular eles já são santos. E nem estou falando dos conhecidos, né, como o Padre Cícero, por exemplo. Não, estou falando de santos populares que estão por aí, em várias cidades eles estão presentes. Se você tem ou vai fazer algum trabalho nesse sentido, ou se vai ser um aprofundamento realmente na Santa Baquita mesmo, né? E eu já estou assim, muito interessado. Teve uma fala sua em relação ao dia 8, que eu achei muito interessante, a relação ali com uma outra entidade, né? Que, enfim, isso me chamou muita atenção. Eu trabalho com quilombos aqui na região do Vale do Rio Guaribas, aqui no semiárido mesmo, piauiense. E eu tenho muito interesse nessas discussões que trazem para nós esses sujeitos que estão, ainda que de uma certa forma institucional, à margem de um processo histórico, mas que têm sua voz, tem vez e se apresentam em alguns momentos com uma potencialidade muito grande de ser voz e dar voz a isso que a colega acabou de chamar, a Meire, né, chamou de periferia, que a periferia tanto está no espaço urbano quanto está também no espaço rural, não é isso? Mas é isso, essas duas questões. Se você fez esse mapeamento de outras produções, não só no Brasil, mas em outros espaços, e se eu tenho interesse de aprofundar
na relação com os santos populares no Brasil. Então, professor, em relação ao levantamento, no período que eu fiz a pesquisa, eu encontrei pouquíssima coisa. No Brasil, a referência é a professora Patrícia, e, enfim, com um artigo, e a partir do artigo dela que eu fui construindo as minhas perguntas de pesquisa. E fora do Brasil, né, no período que eu fiz a pesquisa, não. Hoje eu vejo algumas coisas, mas assim, ainda é muito pouco sobre Santa Josefina Baquita. O que tem são artigos de religiosos, mas uma produção acadêmica historiográfica, eu sei que tem até um pesquisador italiano que eu tive contato, que ele pesquisa a Josefina Baquita no período do fascismo. Então, o interesse dele é esse, porque é essa possibilidade, né? Porque é Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? A escravidão na África dentro, né, do continente africano. Então, tem muitos pontos interessantes na história da vida dela. Então, mas assim, não encontrei muita coisa, e eu sei dessa pesquisa agora. Agora, em relação aos santos populares, eu não pensei muito, porque, embora ela seja popular, ela tem um apoio institucional da Igreja Católica muito forte de propagação dela. Ela, sim, é popular, só que, né, minha visão a respeito do assunto é que, e a minha não relação, né, embora seja uma ótima sugestão dada pelo professor para pensar melhor, é que a Igreja Católica, o Papa João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos eles fazem muitos discursos. É uma parte da minha pesquisa que eu também, né, trabalhei um capítulo sobre isso. Eles têm um interesse muito grande nessa divulgação. Eles têm esse projeto de colocar a Baquita como um evento de santidade do século XXI, justamente por isso, porque ela nasce na África, vai para a Europa e é santa na América. Então, é o projeto, né, de expansão. Então, não pensei nessa relação, mas eu acho uma ótima sugestão e vou pensar sim, professor. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado aí com a contribuição de vocês, das perguntas. Eu não falei, mas muita gente agradeceu aqui a fala, né, no chat. Vai ficar gravado depois, a gente consegue ver, né? Alex, a Araci, a Raquel. Então, quero também transmitir esses agradecimentos que o pessoal colocou aqui para a Andréia e agradecer de novo, agradecer também, né, essa fala que foi muito bom, foi muito importante. Estou muito contente com a presença de todos aqui. Agora já esvaziou um pouquinho, mas chegamos a quase 100 participantes, né? Então foi um grande sucesso. Agradecer também aos monitores e dizer que na semana que vem a gente vai estar aqui, né? Vamos começar às 17 horas em ponto, com a professora Mariana Brax, da Universidade Federal de Sergipe, que vai falar da Nzinga Mibande. Então, a gente vai falar aí de outro contexto, de uma mulher negra, né, vivendo a escravidão. Então, uma outra questão, né? A gente falou hoje um pouco da assimilação e a gente vai falar um pouco da resistência, embora tenha outras interpretações. Então, eu espero vocês aqui, agradeço de coração e que bom que a gente está aqui junto para aprender, que esse curso vá nos acrescentar, vai nos ajudar a pensar nossas pesquisas. Quem sabe a Andréia faz aí um doutorado, né, professor Adalto? Falando da Baquita, a gente vai tentando. Tá bom, e obrigado demais, Andréia, você demais, eu sou seu fã. Quer dar suas palavras finais, o seu boa noite?
Eu quero agradecer muito as perguntas, a acolhida. Eu fico muito feliz, assim, de poder, né, conversar com pessoas de outros lugares do Brasil. A gente fica tão ilhado aqui nesse estado de São Paulo e é tão bom ouvir outro jeito de falar, né? Com as perguntas, né, que tem a ver com o ambiente que a pessoa vive, que é diferente do meu. Eu acho isso muito enriquecedor. Então, muito obrigada pelo convite, professor. Muito obrigada pelas perguntas. E se eu pudesse só falar alguma coisa da importância da gente insistir em ensinar história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que é um caminho assim de muita conexão com os nossos alunos, assim, é um caminho muito legal. Eu sou, enfim, faço isso já há alguns anos da minha vida e eu só tenho experiências boas. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, nem que a gente seja o único professor da escola, mas a gente contamina os outros também, porque eles vão ver que os alunos gostam tanto que eles vão fazer também. Então, eu acho que esse é o recado, assim. A gente inventa, não, assim, não tem material, eu invento tudo. Eu invento todos os meus materiais, assim, sabe? Muitas coisas. Então, eu acho muito importante a gente ter essa coragem, assim. Não tem material pronto, inventa o seu, gente. Vai ser o melhor material porque tem a ver com o seu aluno. Então, eu acho muito isso. Eu sou uma pessoa assim, que acredito que a gente tem que insistir nisso. E muito obrigada. Só tenho que agradecer a todos vocês e até um próximo momento. Estou à disposição, se vocês quiserem conversar comigo em outro momento. Tá legal, olha, Meire está fazendo umas palmas aí, a gente faz também. Palmas, professora, palmas todos nós. Obrigada, a Araci colocou aqui, a sua didática em aula é criativa, concordo. Quero também agradecer, não sei se está aqui, a Francideia e a Érica, que foram minhas alunas no mestrado profissional. E, gente, um beijo para vocês, um abração, até terça-feira que vem. Muito obrigado.